noite, igreja. Boa noite, meus irmãos, aqueles que estão acompanhando conosco pelas redes sociais. É uma alegria podermos estar nesse domingo, dia 8 de janeiro, juntos estarmos aqui podendo passar esse tempo aqui, mesmo que à distância, por conta das enchentes que afetaram a nossa cidade, a nossa região aqui de Santo Antônio de Pádua, que nos impediu de que nós nos reuníssemos hoje pela manhã, e por uma questão de segurança também que nos impediu de nos reunir neste domingo pela noite. Graças a Deus o rio Pomba está começando a reduzir, a baixar, né? Mas por precaução, como nós tínhamos a incerteza de qual que seria o nível do rio, nós suspendemos o nosso trabalho presencial nesse domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, mas estaremos aqui cultuando o nosso Deus nesse tempo que nós dedicamos aqui para poder louvar e exaltar o nosso Deus. Então eu gostaria que você estivesse reunindo a sua família e participando aqui deste culto online, em que nós estaremos aqui introduzindo. Na sequência, os nossos irmãos do Ministério de Louvor estarão conduzindo a igreja aqui nesse culto online a louvar ao nosso Deus. Estaremos compartilhando da palavra de Deus. Para tanto, eu gostaria de convidar que você pudesse elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pelo cuidado dele pelas nossas vidas, que mesmo em meio às adversidades, Deus tem sido bom e tem cuidado e preservado os seus. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, Deus bondoso e gracioso, nós damos graças ao Senhor por este domingo, Deus, vivido, Deus, na Tua presença, mesmo em meio às adversidades, por conta das cheias do rio Pomba, mas o Senhor tem cuidado do Teu povo, Pai, tem amparado, tem protegido, tem sustentado, Pai. Nós clamamos ao Senhor pelo Teu povo, clamamos aqueles que estão neste momento passando por um período de adversidade, que o Senhor alcança cada um, sustentando, dando sabedoria, paciência, perseverança, para passarmos mais esse momento de provação aqui no meio da nossa cidade. Ó Deus, cuida de nós, ó Deus, e fala aos nossos corações essa noite, que tenhamos um momento abençoado de louvor e de reflexão na Tua palavra, para crescimento e para cuidado do Seu povo, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, nossos irmãos do Ministério de Louvor também se prepararam aqui para esse culto online. Então louve conosco, aproveite deste momento de comunhão aqui, mesmo que virtual, mas louve o Senhor. Amém? Boa noite. Estamos aqui para adorar e glorificar ao nosso Deus. Apesar das dificuldades, dos problemas que todos passamos, em tudo devemos agradecer a Deus. Não devemos jamais nos deixar abalar por nada, pois temos um Deus que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas difíceis. Vamos adorá-lo neste momento.
vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Pai, tá difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me laçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue por mim. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão,
sangue cura-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Oh, oh, oh. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Depois deste momento de louvor e adoração ao nosso Deus, nós gostaríamos de compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 36. Nós estaremos refletindo nessa noite neste Salmo, uma breve reflexão. Eu estarei focando neste momento aqui no versículo de número 7 do Salmo de número 36, acompanhando conosco o que nos diz a palavra de Deus. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Nós gostaríamos de, nessa noite, diante dessa adversidade que nós estamos vivendo aqui, nesse primeiro final de semana em que nós nos encontramos aqui agora, reunidos virtualmente, para louvar ao nosso Deus, falar sobre a importância de encontrarmos em Deus o refúgio seguro para as nossas vidas. Quando a enchente sobrevém sobre as nossas vidas aqui na nossa cidade, nós estamos habituados, talvez não acostumados, mas habituados a todo final de ano ou início de ano até o meado de fevereiro, sermos aí acometidos por essas intempéries da natureza, né? E sempre que isso acontece, nós buscamos refúgio. Diante das adversidades, todos nós necessitamos de um lugar de refúgio. Essa é uma necessidade universal. Tanto homem quanto animais, eles buscam refúgio em meio às tempestades, em meio às inundações, em meio às adversidades da vida. E é sobre essa necessidade de buscarmos refúgio, buscarmos um lugar seguro que nós gostaríamos de refletir. Afinal de contas, refúgio, ele é sinônimo de segurança, é sinônimo de descanso no Senhor, né? Nós vemos isso em toda a palavra de Deus, como que as imagens bíblicas, elas apontam para este lugar de refúgio, de segurança, de conforto, de descanso, né? A gente vê várias passagens bíblicas falando da rocha, da fortaleza, do refúgio em meio às batalhas, falar de casa, falar de abrigo, torre forte, local seguro. E aqui nessa passagem fala sobre
as asas, né? Asas que podem ser para voar, para buscar um abrigo seguro, um lugar onde se refugiar, ou pode ser um lugar de descanso, um lugar de segurança, né? Também pode ser assim, entendido como a galinha que cuida dos seus pintinhos debaixo das suas asas, né? O ser humano, ele de fato precisa de um lugar de refúgio, e isso é muito claro aqui no versículo de número 7 do Salmo de número 36. Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas almas. O Salmo de número 36, ele vem falar sobre essa necessidade de nós buscarmos refúgio no Senhor. E quando nós olhamos para esse salmo agora de forma mais detalhada, do versículo de número 1 em diante, a gente observa a importância de buscarmos refúgio, né? E aqui a primeira lição que nós tiramos deste salmo é que muitas das vezes nós precisamos de nos refugiar não das enchentes da vida, não das adversidades, das lutas, das tempestades, mas o salmista do capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 4, ele vai falar sobre a maldade do homem, a maldade dos ímpios, né? E muitas das vezes nós precisamos de buscar refúgio da voz da transgressão, né? O versículo de número 1, aqui ele vai falar dos perversos, né? Dos homens que não temem a Deus. Observe o versículo de número 1 do Salmo de número 36. Na minha versão, a versão NVI, diz o seguinte: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade dos ímpios. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Porém, quando nós olhamos uma outra versão, a Almeida Revista e Atualizada, ela traz, ao invés deste íntimo, buscar no íntimo um oráculo, ele traz aqui que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. A raiz de tudo está aqui no coração do ímpio, no coração do homem, o pecado, né? Marcos, capítulo 7, versículo 20, vai falar, né, que a raiz de tudo está no coração do homem, não é aquilo que entra pela boca do homem, não é aquilo que ele se alimenta, que seja o que eles falam, mas aquilo que sai da maldade, que sai da boca do homem, que sai do coração do homem, que sai dos pensamentos do homem. Né? A partir do versículo 21 de Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, pois o interior do coração dos homens é que vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. O versículo 23 de Marcos capítulo 7 diz que todos esses males vêm de dentro e são esses males que tornam o homem impuro, né? O pecado, ele ilude o homem de tal forma que ele não consegue nem ver a sua própria iniquidade, né? Afetando a si mesmo, afetando o seu relacionamento com Deus e afetando todos os que estão ao seu redor. E veja a atitude do pecador diante dessa situação de um coração inclinado para a iniquidade, um coração que escuta a voz da transgressão, a voz da iniquidade. Versículo de número 1 fala da falta do temor a Deus, ou seja, a atitude do pecador, ela afeta o seu relacionamento com Deus, né? Diz que no versículo 1, há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. E aí ele conclui no versículo 1, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Coração e consciência do homem que escuta a voz da transgressão, eles estão inundados, né? Assim como a nossa cidade esteve inundada pelas águas do rio Pomba, uma água suja, fétida. Muitas das vezes o pecado ele inunda o coração do homem para Deus e só se acha nesse coração sujeira e aquele cheiro fétido, né, do pecado, né? Não há temor. No homem que não há temor
a Deus, ele está inundado de iniquidade, inundado da falta, inundado de pecado, e aí não dá oportunidade para Deus entrar no coração deste homem. Né? Quando se perde o temor a Deus, é ainda pior a situação do homem. Então, a atitude do pecador é uma atitude que ela afeta o seu relacionamento com Deus. Mas ela não afeta somente o seu relacionamento com Deus, mas afeta também o seu relacionamento consigo mesmo. Consigo mesmo. Olha o que nos diz na sequência do Salmo de número 36, o versículo 2. Ele se acha tão importante, aqui está falando deste homem que dá ouvidos à voz da transgressão, esse homem se acha tão importante que não percebe e nem rejeita o seu pecado, né? É o pecado do orgulho que deixa o homem ensimismado, que deixa o homem anestesiado para o pecado, que não é sensível ao pecado, e não sendo sensível ao pecado, não é sensível também para com o outro, né? E muitas das vezes ele se pega fazendo uma maldade e assusta, né? E às vezes fala assim, meu Deus, mas como eu não percebi tamanha maldade minha antes, porque ele estava anestesiado pelo pecado. E aí então esse homem não percebe e nem rejeita o pecado, como nos diz o versículo de número 2. E anestesiado, esse homem ele fere os outros, né? Fere os outros. E é o que continua aí o versículo de número 3 do Salmo de número 36, né? Que a atitude do pecador, ela afeta o seu relacionamento com Deus, afeta a si mesmo e afeta o seu relacionamento social. Versículo 3 diz que as palavras de sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Ou seja, só maldade e atitudes traiçoeiras saem da boca deste homem que afeta o seu relacionamento social, né? Aquela língua ali venenosa vai ferindo seus relacionamentos ao seu redor, vai destruindo, né? E não é que esse homem, ele não teve a oportunidade de fazer o bem, muito pelo contrário, o salmista, ele diz que ele abandonou o bom senso, né? Então, em dado momento, esse homem pecador, ele teve a oportunidade de fazer o que era certo, teve a oportunidade de escolher o que era certo, mas ele abandonou o melhor, que era um relacionamento com Deus, e tendo um relacionamento com Deus, conseguindo se relacionar também de forma positiva com os outros, né? Mas a sua inclinação para o mal não permite que ele faça o bem. Muito pelo contrário, né? A sua boca é maldosa e traiçoeira. Assim é um homem que dá ouvido, né? Que dá ouvido à voz da transgressão. Então nós precisamos fugir disso, né? Quando nós pensamos em refúgio, pensamos que nós estamos fugindo de alguma coisa. Então nós precisamos de fugir dessa voz da transgressão. Mas é esse homem também que escuta a voz da transgressão, ele precisa olhar para a sua atitude para com o pecado, né? E a sua vida pecaminosa afeta até a sua atitude diante do pecado, né? Diz que a voz da transgressão, né, não deixa ele em paz nem na cama, é o que nos ensina aqui o versículo de número 4, que nem na cama esse homem pecador, ele tem alívio da voz da transgressão. Muito pelo contrário, ele deita, e quando ele deita para dormir, ele fica pensando, né, maquinando maldades. Diz o versículo 4 do Salmo de número 36, que até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal, né? Veja a sequência da atitude deste homem inundado pelo pecado. Ele planeja, ele entrega e ele rejeita. Olha comigo com um pouco mais de atenção no versículo 4. Ele planeja, ou seja, o seu pensamento está dominado pela maldade. Diz que ele planeja a maldade. Na sequência ele diz que ele se entregou, ou seja, a sua vontade estava inclinada a essa entrega, a um caminho que não há nada de bom, diz o versículo 4 do Salmo 36. Né? E aí ele continua na sequência que, além dele planejar a maldade, ele se entregar a um caminho que não há nada de bom,
esse homem, ele não rejeita o mal, ou seja, o mal é praticamente um vício na sua vida e ele não rejeita o mal. Estudando esse texto, um comentarista bíblico, Derek Kidner, ele comentando Alexander Popper, ele diz o seguinte, esse Alexander Popper é citado por Derek Kidner: o vício é um monstro de aspecto terrível. O vício é um monstro de aspecto terrível, que para odiá-lo basta vê-lo uma vez, mas olhando demais e conhecendo, ou seja, se acostumando com o seu rosto, primeiro toleramos, depois compadecemos e por fim abraçamos. Então o que isso nos ensina, né? Que nós não podemos ficarmos dominados pelo pecado, né? Nós precisamos de fugir dessa voz da transgressão, dessa voz da maldade. Devemos buscar refúgio no Senhor, fugir da voz da transgressão, não ter o coração dominado pelo pecado. Nós precisamos de refúgio. O nosso refúgio é bem longe do pecado e é bem longe da ira de Deus. Nós precisamos procurar um lugar seguro. E esse lugar seguro, ele se encontra em Deus. Encontra em Deus. Nós precisamos procurar, precisamos buscar esse lugar seguro, né? Jeremias, capítulo 29, versículo de número 12, versículo de número 13, diz que então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, diz o Senhor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então nós precisamos procurar esse lugar seguro, precisamos procurar esse refúgio, e nós encontraremos esse refúgio em Deus. Mas quando nós procuramos e encontramos esse refúgio, o que nós esperamos encontrar nesse refúgio? Esperamos encontrar segurança? Sim, precisamos encontrar segurança, descanso, né? Nós viemos aí de uma enchente, aqueles que foram afetados sabem quão cansativo é, levanta móveis, desce móveis, você fica esgotado procurando um descanso, procurando um alívio. Né? Em Deus a gente encontra essa segurança da enchente e encontra esse descanso. Mas Deus é muito mais. Deus é mais, que além de segurança, além de descanso, nós encontramos em Deus, a partir do versículo de número 5, vários elementos nesse local de refúgio. E o primeiro atributo, a primeira qualidade que nós encontramos neste lugar de refúgio é o amor. O versículo de número 5 fala que o teu amor, Senhor, chega até os céus, ou seja, ele é imenso como os céus, e a tua fidelidade até as nuvens, ou seja, o amor de Deus é sem limite. O cuidado de Deus é sem limite. A graça de Deus é sem limite. Né? Nos diz o versículo 5 que a fidelidade de Deus ela é até as nuvens, ou seja, nesse refúgio nós encontramos fidelidade, nesse refúgio nós podemos confiar, nele o inimigo não vai te alcançar, nele não há traição, nele há fidelidade. O versículo 6 continua a nos falar de algumas qualidades deste local de segurança. Diz que esse local de refúgio é um local de justiça e um local de sabedoria, né, de decisões corretas, alinhadas com a vontade de Deus. Diz o versículo 6, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões, ou seja, a tua sabedoria, insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas, ou seja, tem cuidado tanto de homens quanto de animais. Neste lugar não há insegurança, meus queridos. Não há essa insegurança jurídica que nós vivemos no nosso país, muito pelo contrário, há uma justiça firme, né, que é a justiça de Deus, essa retidão de Deus, que ela é tão alta quanto as montanhas. Né? Nesse local de refúgio, as decisões são tomadas com sabedoria a favor do povo de Deus, né? Decisões de sabedoria. E o versículo 7, ele continua a nos apontar que além de amor, de fidelidade, de sabedoria, de justiça, de segurança, de descanso, esse local de refúgio ele é um local de provisão.
Ele é um local de provisão. E essa provisão é a sombra das asas de Deus. O versículo 7, que é o versículo tema aqui do nosso sermão, ele diz como é precioso o teu amor, que nós já falamos anteriormente, um amor imenso, ó Deus, e os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, ou debaixo desse amor, debaixo dessa graça, mas eles também encontram fartura. Olha o versículo 8, ele fala que eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Então, nesse local de refúgio, nós encontramos fartura em Deus, mas não estamos falando aqui de uma fartura material, nós estamos falando aqui de uma fartura espiritual que nos alimenta, que nos sustenta em meio às adversidades. E aí o versículo 8, ele continua a dizer que tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, ou seja, além de em Deus nós matarmos a nossa fome espiritual, nós matamos a nossa sede espiritual, né? Que o rio de delícias, que diz o versículo de número 8. O versículo de número 9 diz que em ti está a fonte de vida, ou seja, que fonte de vida é essa? Não é uma fonte de vida aqui terrena, biológica, mas nós estamos falando de uma fonte de vida eterna, né? E aí o versículo de número 8 nos diz que essa fonte de vida, ela é graças a Deus, é graças à luz. A tua luz, diz o versículo 8, graças à tua luz, vemos a luz. E que luz é essa? Essa luz, essa graça de Deus é o próprio Jesus Cristo, né? Deus é a luz a qual vemos e nela nós podemos confiar, nela nós podemos depositar a nossa confiança crendo na luz que é Jesus. C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz assim: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Nem tanto porque eu vejo o sol, mas porque eu só vejo todas as coisas por causa da luz que ele emite. Então, tudo à luz do Senhor Jesus Cristo é clareado, né? Quem encontra Jesus tem refúgio, quem encontra Jesus tem sustento, quem encontra Jesus tem paz, tem vida, tem iluminação, tem conforto, tem consolo, tem descanso em Jesus Cristo. Então, nós precisamos de buscar refúgio em Jesus. Fugir das tempestades pecaminosas, da voz da transgressão e achar refúgio em Jesus. Mas qual refúgio você tem buscado aqui, já caminhando para a conclusão da nossa palavra nessa noite? Qual refúgio você tem buscado? O salmista, do versículo de número 1 até o versículo de número 4, ele fala de um terreno, o terreno da maldade humana, da mente dominada pelo pecado. E do versículo 5 até o versículo 9, ele fala de um outro terreno, o terreno da graça divina, do amor, da fidelidade, do conforto, da justiça, da sabedoria, da provisão, né? E aí, diante desses dois terrenos, o salmista, ele se coloca à urgente oração. Ele diz assim, olha, diante de dois terrenos, daquilo que eu preciso fugir, de onde eu preciso me refugiar, eu preciso me colocar em oração. E ele se entrega, portanto, a esta urgente oração registrada do versículo de número 10 até o versículo de número 12. Estende, ou seja, derrama o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Olha que pela fé, visualizando a vitória pela fé, o salmista pede que Deus derrame deste amor aqueles que te conhecem, derrame dessa justiça, aqueles que buscam a retidão no seu coração. E no versículo 1 ele pede que não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de se levantar. Então nós precisamos, pela fé, em oração a Deus, buscar este amor, pedir que Deus derrame deste amor nas nossas vidas, esse amor que vem repleto de fidelidade, de justiça, da sabedoria de Deus, da graça de Deus. Sem a fé nessa graça futura, nessa certeza futura, sem a fé no que Deus tem para nós, não temos como desfrutar dessa provisão,
deste conforto, desse consolo, dessa proteção, da satisfação e a iluminação que temos no Senhor Jesus Cristo por meio do seu Espírito que é derramado sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos nos refugiarmos em Deus pela fé, clamarmos e nos refugiarmos em Deus pela fé, que é vivida no refúgio que encontramos em Deus. Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro. Tudo o que Deus tem a nos oferecer será encontrado em Jesus. Nele, em Cristo, é que nós provamos do amor de Deus. É Deus que nos enviou esse Filho para que através dele recebêssemos a justiça de Deus, né? Em Cristo nós fomos perdoados, em Cristo esse pecado foi lavado pelo seu sangue, em Cristo fomos justificados, em Cristo desfrutamos dessa sabedoria de Deus que nos salva, né? Pela pregação do Evangelho da cruz, e em Cristo é que conhecemos a fidelidade de Deus, que jamais nos lançará fora, né? Aquele que começou e terminará a obra da salvação em nossas vidas. Cristo é que nos provê neste refúgio seguro, salvação, que nos dá proteção, que nos enche de satisfação e que dá descanso às nossas almas. Você está cansado de buscar um lugar seguro e não consegue encontrar, né? Se você está cansado, meu querido, Jesus é o nosso refúgio. Jesus, nosso refúgio. E eu fecho essa palavra citando o Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, quando o Senhor Jesus Cristo olha para aquela multidão cansada de buscar refúgio, né, de repente exaustos, e ele olha para aquela multidão e diz: olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que nós possamos encontrar esse descanso, essa satisfação no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus ele transforme o nosso coração e que nós fujamos, né, das inundações do pecado que essa vida oferece e possamos encontrar refúgio no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, que é nele que devemos nos abrigar debaixo das suas asas. Vamos orar? Graça nós te damos, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui juntos nessa noite, buscando ao Senhor, ouvindo da tua palavra. E obrigado, Deus, porque em ti nós encontramos refúgio, debaixo das tuas asas encontramos cuidado, proteção, descanso. Ó Pai, diante de tanto cansaço dessa vida, diante de tantos imprevistos, de tantas lutas, de tantas adversidades, que nós possamos descansar no Senhor, encontrar descanso no Senhor, ó Deus. Aqueles que estão sobrecarregados, ó Deus, que encontrem descanso no Senhor, que é refúgio, que é sabedoria, que é amor, que é fidelidade, Pai. Faça isso, Deus, para o bem do teu povo, para a salvação de vidas, ó Pai. Que essa mensagem ela possa ter alcançado vida e alcançado corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dessa forma nós nos despedimos, pedindo que Deus abençoe a sua vida, nos dê uma semana abençoada, né, que em breve nós possamos estar de volta à rotina normal, né, no Rio Pomba, no seu leito, dentro da caixa ali do seu leito, né, e que possamos ter uma semana tranquila, abençoada e guardada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe o restante da sua noite, que Deus abençoe a sua semana. Fica aqui o nosso abraço, o abraço da Igreja Batista Nova Aliança em Santo Antônio de Pádua. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.